Olá, eu sou a professora Ana Raquel, eu sou coordenadora do Eixo de Produção Cultural e Design do Centro Paula Souza e trabalho na parte de capacitação docente. Vim apresentar para vocês hoje a Giovana Mota. Ela vai se apresentar para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Eu sou a Giovana Mota, nós vamos bater um papo agora, né, daqui para frente. Prazer estar aqui. Nosso assunto é sobre autorresponsabilidade. Então, no momento que a gente está passando agora da pandemia, a maior parte dos alunos, dos professores, estão tendo que ter uma autorresponsabilidade de gestão de tempo, de qualidade de trabalho, e a gente vai falar sobre isso. É isso mesmo, nós vamos bater um papo aí. Posso começar a falar já, Raquel? Pode sim, Giovana. Então tá bom, então tá bom. Então eu vou começar a falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Então eu sou a Giovana, sou a Giovana Mota, hoje eu sou coach, sou Master Coach. Eu sou formada pela Febracis, né? Pela Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, mas a minha formação acadêmica é em gestão empresarial pela FATEC, eu me formei na FATEC Guaratinguetá. Olha que orgulho, E ex-aluna. Pois é, exatamente. Para mim é uma coisa muito extraordinária, porque eu fui da primeira turma de gestão empresarial. Então, eu fiz a faculdade, né, entrei na faculdade pelo curso de secretariado, né, que era o antigo curso, e no final do meu curso de secretariado, houve, né, a mudança do curso para gestão empresarial. E aí eu decidi fazer a faculdade também. Então, eu tenho praticamente duas faculdades, um diploma, mais duas faculdades, né? E, Legal. enfim, e sou do Vale do Paraíba, sou de Guaratinguetá, atualmente moro aqui em São José dos Campos. E comecei, né, a trabalhar, sempre trabalhei em empresas, tive aí uma grande, eu falo, né, que eu tive uma grande alegria, uma grandes oportunidade de trabalhar em empresas bem diferenciadas. Então, uma das primeiras empresas que eu trabalhei já foi uma multinacional, já foi uma das maiores redes de hotéis, né, do mundo, que hoje ela é a hotelaria Cor, antes era a hotelaria Cora, agora é a Cor Hotels, né? E aí a gente tem, e depois eu fui para banco, depois eu fui para, trabalhei em dois bancos muito grandes também. Então assim, eu desenvolvi o meu trabalho, a minha profissão na área de gestão comercial, na área comercial. E aí isso foi me trazendo, né? Eu fazia realmente sempre, eu sempre fiz o que eu gostava. Sou ligada em pessoas, gosto de pessoas, né? É uma das coisas que eu sempre tive uma facilidade até para fazer por conta do meu perfil comportamental. E aí chegou depois que eu me formei, né, na faculdade, trabalhando, enfim. Aí o que aconteceu comigo foi que eu decidi, depois de 15 anos trabalhando no corporativo, eu decidi empreender, decidi me tornar uma empreendedora, fui, né, abrir o meu próprio negócio. E aí, quando eu comecei a desenvolver o empreendedorismo, trabalhar de forma empreendedora, eu percebi que existiam algumas coisas diferentes, né, no cenário empreendedor, totalmente diferente do corporativo, que é eu ser dona da minha própria vida, né? Eu ser dona da minha própria empresa, eu ser a pessoa que desde abrir o portão até emitir o cheque e fazer a entrega para o cliente, eu estaria presente em todas as fases. E aí o que aconteceu comigo, Raquel, foi que eu comecei a ter um pouco de dificuldade, né? Não só comigo mesma, Giovana, né, de eu entender aquilo tudo, porque quando você faz parte de uma organização, que ela é toda, né, cultura, missão, visão, valores, horário para sair, horário para chegar, e com metas muito bem claras, tudo certinho, e você sempre tem uma pessoa que vem, né, junto com você para te ajudar, para te liderar, enfim. Quando eu fui para o empreendedorismo, eu tive esse impacto de achar que ia ser tudo igual, né? E aí, assim, eu sou a minha própria líder, eu sou a minha própria gestora, e aí as coisas começaram a complicar, principalmente a hora que eu decidi, nesse trabalho, começar também formar outros líderes, né? Desenvolver outros negócios com outras pessoas. E foi com base nisso que eu decidi pela minha formação em coaching, porque eu precisei de um aprimoramento, né? Tanto profissional, e hoje eu falo também emocional. Na época eu achei que era simplesmente técnico, né? Eu achei que na época eu precisava mesmo de um complemento de formação. Fui atrás de outras pós-graduações, pensei em fazer mestrado, mas aí quando eu comecei a entender algumas coisas, principalmente questões relacionadas ao outro, né, a gestão de pessoas, eu entendi que eu precisava entender de pessoas. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção no curso que eu fiz, né, quando eu busquei a formação em coaching,
é que essa formação ela tinha uma ampliação a prática tradicional do coach, né? Metas, objetivos e tal, mas ela tinha uma ampliação com a inteligência emocional, com toda a base da metodologia, dos conceitos da inteligência emocional, principalmente vinda de Daniel Goleman, que é o grande nome da inteligência emocional mundial. E aí acabou que eu falei assim, bem, eu acho que é isso que eu preciso. Eu acho que eu preciso desenvolver, aprender a desenvolver pessoas sendo pessoas, né? Porque a gente tem uma ideia, às vezes, né? Principalmente quem está muito no corporativo, que casa é casa, trabalho é trabalho. Mas não dá. Às vezes a gente mistura. A gente está tendo isso agora, né? Uma vivência real sobre isso agora. Quando a sua casa se torna um trabalho, né? Exatamente. E aí o que aconteceu foi que eu decidi pela minha formação em coaching integral sistêmico, porque eu entendi que a inteligência emocional ela era realmente o que eu mais precisava, entendeu? Que eu sentia não só para me envolver da forma mais acertada com as outras pessoas, mas também poder ajudar os outros. E também a questão da vida sistêmica, porque não tem como a gente separar, né? Não tem como eu falar de uma coisa e não falar de outra. E aí acabou que a minha vida foi assim. Quando e aí o que acontece, né? Até por conta desse tema que nós estamos conversando hoje. Quando eu comecei a minha formação, um dos primeiros conceitos que eu fui apresentado foi da autorresponsabilidade. E quando eu ouvi autorresponsabilidade, eu entendi que eu sou super autorresponsável. Eu faço tudo, imagina, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que estou sempre disposta, imagina, eu sou super autorresponsável. Só que quando eu fui entender realmente o que seria autorresponsabilidade, né, no conceito mesmo da palavra, de tudo que ela simboliza, tudo que ela representa, eu comecei a entender que sistemicamente, em algumas áreas eu era muito autorresponsável, mas em outras não. E isso acabou realmente me deixando muito brava na hora, sabe? Porque quando eu entendi o que era autorresponsabilidade, eu fiquei um pouco chateada até. Eu falei, como assim? Até falei né, pensei, né, na hora que eu estava escutando o trainer lá, meu, o que esse cara tá falando? Eu não tenho ideia do que ele tá falando. Até parece que é assim. E hoje, né, depois de 5 anos já formada, coach e tal, hoje Master Coach também, eu digo a você que sem autorresponsabilidade, Raquel, poucas coisas acontecem na nossa vida de verdade. Principalmente depois que você é um adulto, né? Que você é um profissional, que você deseja realmente crescer profissionalmente, crescer financeiramente, crescer no seu casamento, crescer nos estudos. E você precisa realmente se autorresponsabilizar. A sua postura realmente precisa ser uma postura mais autorresponsável. Mas isso, infelizmente, a gente aprende pouco, né? A gente, às vezes, o pai, a mãe, ali ele vem hoje, principalmente nessas novas gerações, nas gerações mais novas, a gente ouve autorresponsabilidade, mas a gente não considera, né, o que é autorresponsável. Então, as gerações mais antigas, elas tinham muito mais isso na pele ali, né, mas hoje é um pouco mais complicado. E aí, a autorresponsabilidade é aquele conceito, Raquel, que todo mundo precisa, mas poucas pessoas realmente querem viver sendo de forma autorresponsável. Porque quando você descobre realmente o que é autorresponsabilidade, ele exige realmente uma postura totalmente diferente para o profissional, para a vida, para tudo que você realmente quer. Então, o humano é autorresponsável, né? O homem e a mulher autorresponsável, ele realmente se torna uma pessoa muito mais presente, exigente, ele se torna uma pessoa que busca realmente mais excelência e atuando de forma mais excelência. Tanto que dentro do coach integral sistêmico, nós acreditamos que a gente só consegue fazer com que o coach, que o nosso cliente, que a empresa que me contrata, que a pessoa que vem até mim, ele só consegue realmente transformar a vida dele, conquistar os objetivos dele, se ele realmente assumir a autorresponsabilidade como estilo de vida. Porque senão as coisas realmente começam e não andam, entendeu? Elas vão até um certo nível e não viram. Então vocês devem estar aí perguntando agora, né? Mas então fala logo o que é. Como fazer? O que é autorresponsabilidade? Então a gente divide a autorresponsabilidade em 3 conceitos. O primeiro deles, que é o mais direto, é o seguinte: a autorresponsabilidade é uma crença, então eu creio que realmente eu sou o único responsável por tudo que eu estou vivendo. Por ação ou por omissão, fui eu que decidi, fui eu que escolhi, fui eu que aceitei tudo que eu vivo hoje. O marido que eu tenho, a escola que eu faço, a comida que eu como, o cabelo que eu tenho, tudo foi ou eu que escolhi, a roupa que eu visto, ou eu que escolhi, ou eu aceitei.
Então, a gente fala que a autorresponsabilidade não tem essa questão de terceirizar para o outro. Ah, porque a culpa é dele, porque a responsabilidade é dele, porque se não fosse ele, porque se não fosse meu pai, minha mãe, governo, não sei quem, né, estaria tudo resolvido. E não é. Então, hoje a gente acredita que, principalmente dentro desse conceito, que se você é maior de idade, vamos lá, maior de idade, né? Porque ainda quando você é menor, você tem ainda a responsabilidade do teu pai. Mas acima de 18 anos, né? E aí eu falo assim, não é só acima de 18 anos. A partir do momento que você tem um celular na mão, sabe, Raquel? É, Você já é você já autorresponsável, é né? autorresponsável. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem o celular na mão, e legalmente aos 18 anos, você realmente começa a se tornar a pessoa que vai decidir pelo que você está vendo, ouvindo, sentindo, aceitando, né, concordando. Então, assim, você tem uma participação maior. E aí é mérito seu, as suas escolhas e os seus resultados. Então, a autorresponsabilidade, o primeiro conceito é que é a crença de que eu sou o único responsável por tudo que eu estou vivendo na minha vida. Ponto. E aí, quando as pessoas ouvem isso, elas falam: Oi? Eu? Aí algumas ficam assim, pensando: Não, peraí. E meu pai? E a minha mãe? E aquele não sei o quê? E aquilo? E aí fica buscando, né, outros responsáveis por coisas que não estão indo bem na vida dela. Então, a gente precisa ter um pouquinho de humildade, um pouquinho de amor aí, tranquilidade no coração, para entender que se você foi capaz de se colocar nessa situação, agora, sendo autorresponsável, você é ainda mais capaz de sair dela, né? Então, se você, vamos falar no cenário do colégio, se você não estudou, se você sabia que tinha prova, se você sabia que esse ano mudou, que agora você tem aula online, que agora você tem horário para entrar e para sair, que tem uma multidão de informação, se você não vê e fica o dia inteiro procurando outras coisas para fazer, assistindo série, jogando e papapá, fica tranquilo, tá tudo certo, meu amigo. Final do ano a gente conversa, não é assim? É Porque tá verdade. avisado, o e-mail tá lá, não é assim? Vem por e-mail, vem pelo WhatsApp, vem pela plataforma, não sei da onde. E se você não quer fazer, tá tudo bem. É uma escolha sua. Só que lá na frente a gente vai ter cada um o seu resultado, E o entendeu? resultado Então, também foi uma escolha foi sua, né? uma escolha minha. Então tá tudo bem, fica tranquilo, tudo bem. O segundo conceito, ele fala o seguinte, que não existe coincidência, só existe resultado. Então, assim, dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus sentimentos, você está sempre fazendo algo. E não tem como a gente falar que a gente não age. A gente toma decisões desde a hora que a gente acorda. Ah, se eu vou apertar o soneca ou não, se eu vou levantar ou não, se eu vou assistir aula ou não, se eu vou ler o livro ou não, se eu vou ajudar minha mãe em casa ou não. Isso tudo são decisões que a gente toda hora. Agora, decidir fazer do jeito certo ou não fazer é uma escolha que nós temos. E o resultado que vem depois dessa escolha não tem como, Raquel, porque assim, se eu fiz uma ação, eu vou ter um resultado. Então, só Uhum. para você entender um pouco o que, que isso significa agora, nesse momento. Nós passamos uma situação bem próxima de nós agora, da seguinte questão: duas casas de amparo a idosos. Nós estamos numa pandemia mundial, onde os idosos eles são o principal motivo de atenção, certo? Então, eles são um grupo Uhum. de risco, tal, tal, tal. E a gente, muito perto, acompanha duas casas. Uma casa, a gente tem um grupo que ele realmente se posicionou. Então, ele recebeu, as duas casas receberam a mesma instrução da vigilância sanitária, a mesma instrução médica, as mesmas coordenadas, tudo igual. E os dois grupos andam, cuidam de idosos. Aí, o que aconteceu? Duas casas. A casa X contaminou inteira. A casa Y não contaminou ninguém. O que você acha que é isso, Raquel? Resultado das ações. Resultado das ações. Então, Uhum. assim, se a gente não olhar para tudo que a gente faz durante o dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, e se a gente não se autorresponsabilizar por tudo o que acontece, a gente vai ter um resultado. E a gente tem hoje uma casa, tá 100% com a pandemia, que tá com 100% com o vírus, uma casa que não tá, com as mesmas instruções, com os mesmos tipos de profissionais, e aí a gente entende quem é autorresponsável e quem não é. Agora, a Uhum. casa que está contaminada, o problema é de quem? Quem precisa resolver esse problema? Quem mora lá, né? Exatamente. Então, assim, quem foi, né? Ah, mas aí você tem que ver. Não, tem que ver nada. Ou a gente assume agora que talvez eu tenha errado e tá na hora de eu cuidar, entendeu? Ou Uhum. as coisas não mudam. Então, assim, e é uma coisa, é uma questão até, vou falar dessa forma, que é até uma questão de ação e reação.
né? A gente tem até um versículo bíblico que diz isso. De Deus não se zomba, que você faz é que você colhe. Né? Se Uhum. você planta, você colhe. Então não tem essa. Se você ficar o dia inteiro prostrado no sofá, fazendo um monte de coisa que não vai te levar para lugar nenhum, é isso que você vai colher. Fica tranquilo, tá tudo bem, né? E E a principalmente terceira, deixar para a última hora, né? a Que é o última que hora, que também vai ser um enrola o apressado. dia todo e deixa para a última hora para fazer. Daí quando chega para fazer, já não tem tempo hábil para desenvolver É. um E aí vem projeto aquela de uma série forma de adequada. justificativas. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí é o exame de consciência rápido. Por isso que eu falo que todo professor tem que ser coach para ter uma pergunta poderosa, bem na hora, olhando no olho do aluno e falando assim: meu, e aí? Olha bem para mim aqui. Fala sério, você fez tudo que você tinha que fazer na hora certa, no planejamento certo? O cara desmonta na sua frente. Ela não é assim, Raquel, Uhum. né? Então, assim, essas são coisas que a gente precisa ensinar hoje. Infelizmente, a gente precisa ensinar para qualquer um, para o pai, para a mãe, para o marido. A gente precisa fazer isso. E a terceira coisa, né, que a gente fala sobre autorresponsabilidade, que não existe o outro. Então, assim, às vezes a gente quer que o mundo mude para as coisas mudarem na minha vida. Não, não existe. Se você quer ser realmente a pessoa que vai fazer diferença na sua vida, se você quer algo diferente na sua vida, você precisa ser essa pessoa que vai dar o primeiro passo, né? Porque não é o outro que vai mudar a sua vida. Você só vai realmente mudar alguma coisa no seu mundo se você mudar. Então, aquele ditado, né, que fala, seja a mudança que você tanto quer ver no mundo, ele é real. É Por quê? legal. Porque não adianta você esperar que o sol nasça, o momento certo, a hora certa que não existe, né? A hora certa é agora, é esse presente que Deus nos deu de falar assim, ó, vamos fazer agora, precisa ser feito, do jeito que dá para ser feito, né? Então, quando a gente traz a autorresponsabilidade para esse momento agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, eu preciso me posicionar do jeito que eu consigo, da ferramenta, com a ferramenta que eu tenho, na condição que eu tenho. Por quê? Porque a gente está esperando, tem muita gente que está esperando, né? Infelizmente, a gente teve, né, Raquel, um sentimento de medo que assombrou, né, a nossa população mundial. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito de autocontrole Uhum. emocional para dominar esse medo, né? Hoje mesmo eu fui à feira de manhã e conversei com a moça da banca da feira e ela falou assim: Nossa, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Ah, nós estamos, ó, tirando essa pandemia, a gente está ótimo. Graças a Deus que a gente está ótimo. Sabe por quê? Porque a gente está nas nossas casas, né? A gente está cada um na sua casa. A gente, quem precisa sair, sabe os cuidados que precisam ter, porque não adianta você falar agora que ninguém sabe de nada, né? Uhum. Ah, mas eu me contaminei porque aconteceu isso. Você se contaminou porque você não se cuidou. Ponto. Ponto. Todo mundo precisa estar de máscara, todo mundo precisa estar de álcool gel, todo mundo precisa estar a 2 metros de distância, e você não tem que sair porque a gente tem um vírus, né, que a gente não sabe onde é que ele está, que é perigoso, que ninguém sabe nada dele. Então, se você saiu e se contaminou, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um vai ter o coronavírus que merece, né? Uhum. Porque infelizmente é assim, não tem como você falar que a população não sabe da doença. Não é verdade? É óbvio que a gente sabe que existem pessoas que têm condições X e Y, mas todas elas sabem, né? Então foi uma comoção em várias, principalmente nas grandes cidades, para se ajudarem, né? Quem mais precisava, né? Quem mais necessita de ajuda. Mas nós que estamos aqui, que temos internet, que temos telefone, que temos TV a cabo, né? Que temos Netflix, ficar falando que não vai fazer, fica tranquilo, Raquel, tá tudo bem. Tá tudo Entendeu? bem. Tá tudo É. bem. É uma No escolha. primeiro, é uma escolha. E no primeiro momento, no primeiro mês, foi aquele baque de susto, né? Do tipo, não saber para onde ir, o que fazer, quais seriam as ações. Então, agora que a gente já está há mais de 100 dias, né, vivendo esse momento de isolamento social, a gente começa a já acostumar com as novas ações, né? Sim, Então, e a partir do momento que vai tornando-se algo presente, vai tornando-se natural. Então a gente já está acostumado a usar máscara, a lavar sempre as mãos, a ter o cuidado quando chega da rua, deixar o calçado na entrada. E são hum, cuidados, principalmente de não entrar com a sujeira da rua dentro de casa, são coisas que em qualquer momento seria importante, não só no momento de pandemia. exatamente, exatamente. E assim, quando a gente está falando principalmente, né, dos mais jovens, da moçada, né, que querendo ou não estavam mais, como se diz, eles conheceram o que que é liberdade com mais facilidade que nós, né, Raquel? Eu não sei quantos anos você Uhum. tem, mas eu tenho 40. Então, na idade de 15 anos, meu pai não deixava fazer metade do que meu filho, do que minha filha de 15 anos faz hoje,
né? Então, assim, a nossa realidade é outra, eu aprendi outra coisa. Hoje eu tenho que ser, a minha cabeça fica assim, nossa, mas será que é isso mesmo, né? Mas tudo bem, estamos indo, estamos junto, né? Mas hoje eu falei, até tenho falado muito com os meus filhos, olha, a vida que vocês estão levando é tão extraordinária que vocês não conseguem nem imaginar. Uhum. Porque assim, vocês têm tudo, vocês têm celular, vocês têm internet, vocês têm TV, vocês, né, querendo ou não, de uma forma ainda segura, se cuidando, vocês podem ir até a rua, dar uma volta, voltar na hora que tá o sol, porque a gente colocou algumas regras para se fazer isso aqui, né? E aí eu falei, tá, mas precisa fazer? Não, não precisa, então não faça. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é uma questão de escolha. Agora, Uhum. escola. Ah, mas é a escola em casa. É escola em casa. Até quando? Não sei. Então, o que a gente tem? É isso que a gente tem para fazer. Ponto. É aprender a viver com isso agora. E quando a gente fala de competências socioemocionais e o profissional que o mercado pede hoje, Uhum. esses aprendizados vindos da pandemia serão muito utilizados quando o aluno estiver no mercado de trabalho, porque ele está aprendendo a ser autorresponsável hoje. Então, quando ele Uhum. entrar numa empresa, quando ele estiver trabalhando, ou quando ele tiver um negócio próprio dele, quando ele estiver empreendendo, ele já sabe ser autorresponsável. Com certeza. Então, a gente tem que tirar da pandemia o que foi de importante, o que a gente aprendeu. Então, a gente está aprendendo a ser autorresponsável. Então, isso lá na frente vai ter frutos maravilhosos, porque os alunos já estão aprendendo a ser autorresponsável, a não ficar o dia todo no Facebook, na rede social, que são coisas que vão atrapalhar depois, né? A não Sim, ser que sim. você trabalhe com rede social, você não pode ficar o dia todo na rede social. Exatamente. E eu tenho falado muito isso aqui em casa, porque assim, eu tenho dois filhos, né? Os dois estão estudando. Meu marido, embora trabalhe fora, ele tem 2 dias que ele fica em casa, porque ele está trabalhando 2 dias home office. E aí a gente tem falado muito isso sobre a rotina de excelência em casa, porque se misturou, trabalho e casa se misturou, certo? Então, agora eles trabalham em casa, porque escola para os meus filhos é trabalho. Eu não sei aí Uhum. na sua casa, mas aqui para os meus é trabalho, é a responsabilidade que eles têm. E aí, o que que eu falo? A gente precisa coordenar isso de uma forma que tudo seja atendido. O horário de lazer seja atendido, o horário de autocuidado dele seja atendido, o horário de meditação, aqui em casa todo mundo medita, né? Então, uma das coisas Legal. que a gente fez, a gente já fazia, mas aí depois, quando a pandemia, né, chegou, a gente realmente programou. Então, aqui todo mundo tem o seu aplicativo de meditação, todo mundo tem o seu horário de meditação. A gente tem os nossos horários de leitura bíblica, a gente tem os nossos horários que a gente joga, a gente tem os horários que a gente curte junto, né? Assistir um filme, faz uma pipoca, enfim, faz uma comidinha gostosa. Mas o que que isso foi? A gente teve que ir estruturando isso. Porque Uhum. isso é você se autorresponsabilizar pelo meio que você vive. Porque uma coisa, né, principalmente com a questão da inteligência emocional, Raquel, é o que eu faço. Não adianta eu, dentro da minha casa, achar que eu vou me trancar no meu quarto e que todos os meus problemas estão resolvidos, porque minha mãe está falando muito, meu pai está falando muito. Porque agora a gente aproximou a intimidade, ela realmente aconteceu, né? A gente está descobrindo que é Uhum. ser íntimo do pai, da mãe, dos irmãos, não é assim? Então, agora, se a gente não tiver essa busca por flexibilização do que eu sinto, do que eu faço, de eu realmente me conectar, gerar empatia verdadeira, porque uma coisa é você falar empatia da boca para fora, outra coisa é você viver de forma mais empática, né? Uhum. Então, isso tudo está sendo também aprendido agora na pandemia. Eu falo que a pandemia está sendo uma grande escola de relacionamento humano, né? Porque, assim, quem não tinha isso, agora tá realmente vivendo, como é que chama? Um laboratório. E que a gente Laboratório. possa aproveitar isso, né? Aproveitar, nossa, será que o meu pai aqui dentro de casa, ele tá realmente não tendo tantas dificuldades quanto eu? Será que realmente a minha mãe não está precisando de uma ajuda? Será que meus irmãos não estão ali sentindo também algumas ansiedades como eu sinto? Né? Será que eles também não gostariam de ter um tempo ali para ficar na rede social se divertindo? Porque a gente vê, né, algumas famílias que a comida não acaba, né? Porque você toma café, daqui a pouco você almoça, daqui a pouco você toma café de novo, daqui a pouco você janta, né? Eu não sei na sua casa, mas aqui a gente come toda hora, né? Então é muito engraçado isso. Mas aí o que que acontece? Será que quem que tá indo para a cozinha? Cada hora é um que vai na cozinha?
A gente está se revezando para os, né, para os afazeres de casa. Eu estou me fazendo realmente parte da minha família, né? Eu estou contribuindo com alguma coisa, também estou crescendo com alguma coisa. Então, isso tudo são realmente atitudes de uma pessoa autorresponsável. E não fazer de conta que está de férias, né, Raquel? Porque ninguém está de férias, né? Ninguém está de férias. Então, um dos pontos é criar uma rotina, né? E ajudar Exatamente. em casa. Eu estou vivendo um momento novo, que é voltei a morar com os meus pais, depois de 8 anos morando sozinha. É, achamos todos que seria melhor que eu viesse para cá. Então, Uhum. quando ser autorresponsável é ver que o momento necessitava disso. Sim, Então, e vivenciar isso da melhor forma possível. Então, com certeza. aprender a conviver com a família novamente, aprender a criar novos hábitos familiares, que quando você mora sozinha, eu brinco que a gente foge de todos os problemas, né? Porque você não precisa conviver com ninguém, é você e, no caso, eu e meu gato só, entendeu? Exatamente. Né? Quando você convive com a família, é aprender a conviver com a família, é aprender a entender o lado do outro, entender que a casa já tinha uma rotina sem a sua presença, então Com entrar na certeza. rotina nova. Então, quem trabalhava o dia todo, ficava de manhã, tarde e noite fora de casa, e agora está em casa, é entender qual é a rotina da casa, como que funciona e se adaptando nessa realidade, né? Com certeza. Eu falo que a autorresponsabilidade, ela abre os nossos olhos, né? E nos posiciona, né? A ideia é essa, nos posicionar. Se eu tô indo bem no aspecto, continua. Mas se eu não estou, ajusta, e ajusta rápido, né? Uhum. E hoje, Raquel, não tem mais desculpa para você falar que não tem jeito. Se você colocar aí no Google, né? No Doutor Google, como eu faço para ter paciência? Ele vai responder com 1 milhão de opções. Como eu faço para ficar mais proativo? Ele tem 1 milhão de opções, não é assim? Como é que eu faço para organizar minha vida? Tem 185 milhões de opções. Então, não tem desculpa para você não dar um jeito na sua vida. Né? Se você quer meditar, você tem como. Se você quer fazer suas orações, você tem como. Se você quer fazer ginástica, tem como. Se você quer aprender a cozinhar, tem como. Se você quer arrumar um namorado, tem como. Não é verdade? Tudo tem Verdade, como. tudo tem Tem como. como. Então, agora parte de quem? De você se posicionar, de você realmente entender qual é a direção que você quer seguir. Uma das coisas que eu falo muito aqui em casa, principalmente para os meus filhos, para os meus irmãos mais jovens, mais novos, né? Eu falo, meu amigo, olha para frente e mira a sua reta. Veja qual é o destino que você quer, veja qual é o alvo que você quer atingir e não para. Começa, vai, mesmo que seja um passo por dia, mas não para. Porque hoje, infelizmente, Raquel, uma das coisas que a gente mais tem é distração, né? Uhum. É fácil a gente se distrair hoje e passar 1, 2, 3, 4 meses e você não fez nada, né? Ontem eu tive uma conversa bem séria com um cliente que ele estava bem chateado por conta, ele vem trazendo um sentimento bem ruim mesmo com relação à pandemia, vai perder o ano, que não sabe o que faz. Eu falei, olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Como é que tá a casa, né? Comecei a tirar ele dessa dor, comecei a ajudar ele a refletir sobre essa dor. E aí ele chegou à conclusão de que ele já jogou muito tempo fora com bobeira, né? E agora, querendo ou não, ele está ansioso por conta de trabalho, por conta de resultado de trabalho, mas ele não estava conseguindo enxergar as outras coisas que ele hoje está conseguindo viver, que se ele tivesse no ritmo frenético do trabalho, né, naquele ritmo, né, doido que a gente estava vivendo, porque todos nós estávamos vivendo num ritmo muito louco, ele não estava conseguindo acompanhar os filhos, ele não estava conseguindo, né, ver o que acontecia dentro da casa dele, com os familiares. E aí depois ele falou assim, nossa, Giovana, pensando bem agora, esses dias o meu filho estava na escola, né, no home office, né, no homeschool, e aí ele falou na hora, nossa, o que acontece? Acho que a professora deve ter perguntado, o que está acontecendo de legal aí na sua casa agora, né? Aí ele falou assim, olha, uma coisa muito legal, tia, que está acontecendo aqui na minha casa é que todo dia meu pai almoça comigo. Então, assim, ele não tinha percebido, porque ele estava tão focado nos problemas, né, da vida, né, no problema do trabalho, problema da equipe, problema não sei o quê, que ele não estava conseguindo ver a alegria que o filho dele estava tendo de falar, olha, o mais legal da pandemia é que meu pai está almoçando com a gente todo dia. Então, assim, para você ver que se a gente tiver com a lente certa, né, com o óculos certo, a gente consegue mudar totalmente a nossa visão, né, para uma Uhum. visão mais positiva, mais otimista. Não tem como negar que a gente está vivendo um momento desafiador, não tem como. Mas qual é o momento da sua vida, da fase da sua vida, Raquel, que não foi desafiadora? Quanto não é desafiador, não tem graça, não é?
Tudo Não que tem, vem, né? A tudo que gente vem de mão beijada não tem graça. talvez menos, né? De uma forma muito menor, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo, mas eu não sei, Raquel, mas cada dia é um flash na minha vida, cada dia é uma coisa que eu tenho que resolver. Então, assim, é claro que agora a gente está tendo uma coisa muito maior, muito. Mas eu tô, graças a Deus, segura na minha casa, né? A gente sabe que o risco ele tá ali, muito perto, mas cabe a nós, né, irmos enfrentar esse risco, né? Assumirmos esse risco. Então, eu acho que a tua responsabilidade ela pode ser encarada hoje como uma grande carta na manga, sabe? Uhum. De quem realmente quer fazer a diferença. Muito bacana. Tem alguma dica para os alunos, para quem está assistindo a gente, para ser autorresponsável, para aprender a se planejar? Olha, eu acho assim, principalmente nesse período que a gente está com mais tempo, né? E ao mesmo tempo, assim, eu falo que a gente teve um ajuste, né, de velocidade da vida. Eu Uhum. tenho falado muito isso. A gente está vivendo presentemente, no momento presente, a gente está vivendo e está colhendo consequências do que a gente foi fazendo. Então, a gente está, querendo ou não, colhendo o que a gente plantou, né? Uhum. Então, se a gente cuidava da nossa relação com a família, a gente está tendo uma convivência agora. Se a gente cuidava do nosso casamento, a gente está tendo uma convivência de casamento agora. Se a gente cuidava dos nossos estudos, a gente está podendo tocar a escola de uma forma tranquila agora. Então, assim, tudo agora é uma questão de consequência. Se você hoje, o seu resultado que você está vendo hoje não está sendo bom, primeira coisa que você tem que fazer é ajustar, né? Onde que eu preciso melhorar? Para que lado que eu preciso olhar para eu realmente trazer um ajuste para minha vida? E isso, ô Raquel, a gente só consegue fazer de duas formas: com flexibilidade e muita humildade. Se você Uhum. não tiver humildade para olhar no espelho e falar assim, ô Giovana, e aí, o que nós vamos melhorar hoje? Você não faz nada. Você não vai ler um livro, você não vai escutar uma música, você não vai pedir desculpa para ninguém, você não vai procurar ajudar ninguém. Por quê? Porque você não tem isso dentro de você. Então, esse amor próprio que provoca a humildade, porque a gente tem que ser, né? Não é fácil para a pessoa que ela não foi ensinada a ser humilde, ela trazer essa humildade tranquila, de forma tranquila, amorosa na vida dela. Então, ela tem que olhar para ela e falar assim: peraí, eu sou um ser humano que é falho, que a gente tem algumas coisas que precisam ser ajustadas sempre, e agora talvez está na hora de eu aprender coisas novas. Como que eu aprendo? Eu tenho como fazer isso sozinho? Tenho. Se eu não tenho, levanta a mãozinha. Para levantar essa mão, a gente precisa de flexibilidade e humildade, né? Uhum. Humildade para perceber que você tem talvez bastante coisa para fazer. E a outra coisa que é a flexibilidade é que talvez você perceba que você vai ter que se fazer coisas que você não está acostumado, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, respira fundo, trabalha essa questão do amor próprio, desse autocuidado, trabalha essa questão da humildade e procura ajuda para você melhorar. Ponto. A outra coisa, Ana, que eu falo é o seguinte: no processo de mudança, que eu estou querendo trazer algo novo para a minha vida, um pouco mais de produtividade, um pouco mais de coisas que me tragam resultado, me projetem resultado, eu preciso ter uma agenda. Eu preciso ter uma rotina, onde hora, né? Vamos pensar de um pêndulo, tá? Vamos imaginar um pêndulo. Hora eu vá e faça tudo que eu tenho que fazer, estude, pesquise, papapá, e hora eu volto para descansar um pouco, fazer uma coisa que eu gosto, comer alguma coisa. Então a gente tem que ter esse momento da nossa vida que é assim, igual ao coração, né? Ele fica assim. Então, hora eu vou, faço tudo que eu tenho que fazer, hora eu volto. Você não pode ficar fazendo o tempo todo, que senão você fica meio louco, né? Principalmente em Uhum. casa. Então, você tem que ter esse período de criar realmente uma rotina onde você possa entregar bastante coisa e fazer o que tem que fazer, estudar, se planejar, fazer os trabalhos, as aulas, procurar mais conteúdo, ir atrás de pesquisas que realmente edifiquem você, e hora você volta para você realmente se cuidar e fazer alguma coisa que é boa para você. A única coisa que nesse momento a gente não deve, Raquel, é provocar mais estresse. Porque Uhum. estar em casa, né? Eu vou fazer dieta para emagrecer não sei quantos mil quilos agora. Agora não é hora de fazer Não isso. é hora de fazer isso. Não é? Porque assim, a gente já está passando por um período de estresse, né, mundial. Então, assim, a gente Uhum. não tem que criar mais estresse desnecessário agora, né? E a gente sabe que o ser humano ele busca prazer e foge da dor. Se você for Uhum. causar uma dor agora fisiológica, de não poder comer uma coisa que você gosta, de repente restringir alguma coisa que você está acostumado, é lógico que você não vai, né, enfiar o pé na Colocar o jaca, pé na né? jaca. Não vai enfiar o pé na jaca. Mas você tem que precisar
trazer isso com mais tranquilidade para você nesse momento, né? Então, nem ir muito, nem ficar sem fazer nada, né? Mas eu acho que a rotina de excelência ajuda bastante. Eu tenho um e-book falando sobre isso, inclusive, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Depois, se você quiser, eu te mando, você coloca aí na apresentação para o Ah, link legal. para o Vou colocar na pessoal. descrição o e-book. Isso, é super legal, porque daí ele separa pessoal do profissional. Eu tenho lá o MAS, que é uma ferramenta para ajustar a nossa vida sistêmica, para você olhar todos os pilares da sua vida e você entender para que lado que você deve começar aí a transformar ou melhorar a sua vida. Então, eu mando para você. Tem uma dica que eu acho que é muito importante, que em uma das suas palestras que eu assisti, você falou, que é o descansar, né? Sim, Então, à noite, na hora de deitar e dormir, desliga o pacote de dados. Se possível, desliga o celular, sabe? Desliga, deixa sim, o celular no modo avião, porque senão a exatamente. gente fica conectado o tempo todo, e isso não é bom, É. né? E outra coisa, Raquel, falei isso hoje aqui em casa. Coloque o despertador para dormir, tá? Então, assim, você não tem hoje mais motivo para você não dormir 8 horas por dia. Não Uhum. tem, tá? Então, assim, não tem trânsito para você demorar para chegar em casa, você não tem mais tantas coisas para você fazer no período da noite. Então, coloque um despertador para você acordar e para dormir, para que você descanse 8 horas por dia. Eu falo que e isso é cientificamente comprovado que o sono ele melhora demais a nossa disposição, ele melhora demais a nossa produtividade, o nosso senso, né? O nosso bom senso e o senso de estar junto com as pessoas. Então, hoje, se você é um aluno que você está aí precisando fazer as coisas, estudar, né, ler, e a gente sabe que o adolescente, o jovem, ele tem mais essa dispersão, né, de foco, ele precisa dormir, a criatura precisa dormir. Então, Uhum. assim, se você precisa acordar às 7 horas, 6h30 para estar, porque eu acho que as aulas estão tendo de manhã também, né, Raquel? Tá tendo Então, sim. tá tendo de manhã. Então, você precisa acordar às 6h30 para assistir a aula, meu amigo, você tem que dormir 9 horas antes, entendeu? Porque Uhum. isso é saudável, isso é cuidar da sua saúde. Não, aí o cara fica até 2 horas da manhã, vai acordar de manhã que jeito? Não acorda? Aí uma outra coisa que eu vou falar também, ainda bem que eu não sou professora, viu? Porque eu, Raquel, eu fico aqui brigando aqui em casa, eu vou lá e ligo as câmeras. Que papo é esse de assistir aula com câmera desligada? Que falta de respeito com o professor é essa? É. Né? Então, pensa bem, você tem 40 minutos, 50 minutos com o professor, custa ligar a câmera da Só para tela? dar oi, pelo menos. Tipo, oi, Ah, minha professor, filha, tchau, eu fico professor. nervosa aqui. Como assim não olha para o professor? Você não honra o professor que está ali com vocês? Que isso? Autorresponsável, aluno autorresponsável tem que abrir a tela do computador para falar bom dia, eu estou aqui, por respeito e por honra, entendeu? Uhum. Então, eu, se fosse vocês, eu dava falta para quem não abria a câmera. Tem gente que às vezes não tem câmera, bom. Não, mas você está entendendo o que eu estou Mas dizendo, tô né? entendendo, Você eu está concordo com entendendo o que eu você. estou dizendo. Se você, Nem que se não, for para dar ó, um oi, não, sabe? Nem fala oi, oi, bom manda sinal de dia. fumaça, manda sinal de fumaça, escreve no chat, participe. Uhum. Agora fica todo mundo ali fazendo de conta que o professor não existe. Ai, fico nervosa, meu coração palpita. Tá certo, É Giovana, a que é mesma isso coisa da mesmo. gente estar aqui, eu desligar a câmera, tá, Raquel? Vou desligar a câmera agora, tá bom? Como assim? Não é verdade? É verdade. Dica para Então, alunos assim, responsáveis: abram a câmera. abram a câmera. O professor vai gostar muito de saber que você tá ali, sabe? E Mas é é. legal levantar um pouco mais cedo, tomar café, escovar o dente, a mesma rotina que você teria se você estivesse indo para a escola. Mas É, esses dias eu escutei uma palestra, eu não sei com qual CEO que foi, não sei se foi da Copersucar, da P&G, eu acho que foi da P&G. Ele falou, primeira, como é que é, qual dica que você precisa, que você daria para um profissional que está atuando, né, uma pessoa que está em casa trabalhando? Tira o pijama. uhum. Primeira dica, tira o pijama, meu amigo, levanta, dá um Se jeito, vai fazer. arruma, passa um batom, sabe? É algo que você gosta, te faz bem, E sabe? talvez o Então, primeiro dia, Ana, não seja tão fácil, tá? uhum. Talvez o primeiro dia não seja tão fácil por conta do ambiente, né? Porque a casa é muito confortável. Mas depois que você acostuma a fazer isso, se você manter sua coluna mais ereta, você vai ver que até o que você ouve do professor vai entrar com muito mais qualidade. Então, assim, Uhum. você vai aprender muito mais. Então, quando a gente está falando de escovar os dentes, lavar o rosto, tomar uma água, tomar um café e ficar ereto na cadeira para assistir a aula,
E isso faz com que a sua fisiologia e que o seu sistema neurológico ele funcione totalmente diferente. Então, assim, a gente precisa realmente educar isso no aluno para que ele realmente fale, opa, peraí, deixa eu começar a aula, né? Entrar na Uhum. aula. Porque não é do mesmo jeito, né? É Mas verdade. tem jeito, viu, Ana? Se a gente tiver paciência e flexibilidade, é o que eu falei, muito amor, muita tranquilidade, nós damos um jeito. Dá um jeito sim. Muito obrigada por essa palestra, esse esclarecimento. Espero que os alunos tenham gostado do nosso papo. Um beijo e bom sucesso aí. Obrigada, obrigada para vocês. É um prazer estar aqui. Sempre que precisar, dar um grito. E olha, vamos lá, que daqui a pouco passa. A gente vai passar por isso. A gente vai sair disso muito melhor, né? Muito maior e muito melhor. E vai dar tudo certo. Boa sorte para vocês. Tudo de bom aí. Obrigada. Tchau, tchau.